De Hebreus, irmãos, todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra para o nosso coração: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Somente até aqui, queridos irmãos. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar na presença de Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Senhor. Meus queridos irmãos, esse texto, ele faz menção, primeiro, do amor de Deus pelas nossas vidas. Mas depois, o que nos chama a atenção, o escritor aos Hebreus, é chamar a nossa atenção para olhar para alguém que realmente é um espelho para nós. Amém. É um exemplo de vida a ser seguido. Hoje nós olhamos muitas pessoas voltando atrás da sua decisão. Hoje encontramos pessoas que estão muitas vezes escandalizadas acerca do Evangelho do próprio Jesus Cristo. Não é difícil nós encontrar alguém vivendo uma situação dessa maneira. E muitas vezes, meus queridos, o que acontece no decorrer do caminho é que nós tiramos o alvo tiramos os olhos do alvo, que é Cristo Jesus. Aí pegamos exemplo de alguém que fracassou, alguém que falhou, alguém que pecou, alguém que desistiu, alguém que não, aleluia, entendeu o propósito de Deus, que não consegue, aleluia, ter uma vida de gratidão. E o nosso coração, com tudo isso, sabe o que faz, irmão? Ele fracassa, ele enfraquece. A gente vê o descaso e a gente enfraquece. Mas a Bíblia vai nos orientar essa noite para onde é que realmente nós temos que olhar. Porque hoje se vê alguém animado, se vê alguém até batendo no peito, dizendo tantas coisas, meus irmãos, diante de honrarias, diante, irmãos, de um status, de alguma coisa dessa natureza. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não esperou e não viveu isso para ser feliz e estar alegre na presença de Deus. A Bíblia diz que ele tinha um desejo, ele tinha alegria no seu coração, e pela alegria que estava proposta, ele fez o quê? Suportou os elogios? Não. Suportou a gratidão da humanidade? Não. Suportou o abraço do melhor amigo? Não. Ele levou sobre os seus ombros uma cruz. E a afronta era tão grande que, se nós vemos o próprio inimigo, quando ele veio até Jesus, ele entregou uma mensagem para Jesus ainda na cruz do Calvário, o qual ele disse assim: salvou a tantos, desce daí você também. Qual era o propósito do inimigo, irmãos? Era dizer para ele: desce daí, que esse povo não merece, não conclua o projeto, não cumpra o propósito. Mas a Bíblia diz que ele tinha alegria naquilo que ele fazia, mas ele estava proposto a obedecer a ordem do Pai. Quem enviou por amor, quem enviou para resgatar, quem enviou para dar uma oportunidade para os homens. Então a Bíblia diz que aqui estava o maior exemplo de Deus a nós, a sermos seguidos e observados. Glória a Deus. A cruz é a maior expressão de amor de Deus. Toda a boa dádiva vem de Deus, porém a dádiva maior que Ele nos deu foi quem? O seu próprio Filho. A cruz é a maior prova de amor do Filho para com o Pai. E o Senhor provou na cruz que amava intensamente o Pai, pois deixou que o Pai
os nossos pecados. Você já parou para pensar nisso, irmão? Será que ele merece ser considerado? A Bíblia diz assim: considerai. Quando a Bíblia chama essa atenção, meus irmãos, ela manda nós amarmos pelo seu sacrifício, observar o seu sacrifício, aleluia, saber de que forma ele prestou o sacrifício, de que maneira deixou que toda afronta que era para mim, que era para você, caísse sobre ele. Mas a Bíblia diz que aquilo não lhe enfraqueceu e nem entristeceu o seu coração. Ao contrário, ele sabia, amados, que mesmo com dor, com sofrimento, após haveria uma recompensa e ele voltaria à glória, porque ele era digno de glória. Não era necessário estar na terra para o sofrimento, mas a Bíblia diz que ele foi entregue. E na cruz aconteceu a maior abnegação, pois Jesus possuiu o direito da glória eterna. Porém, sabe o que ele escolheu? Uma cruz. Não quis glória nenhuma. É diferente, irmão, dos homens nesta vida, nesta terra. Quanta gente pensando em servir a Deus para uma glória, para uma vida de aparência, para um pequeno status, um pequeno documento, um pequeno nome, quando na realidade sabe o que Deus quer? Alguém grato, alguém que, aleluia, serve com gratidão, alguém que reconhece o sacrifício que foi feito lá na cruz e pensa consigo mesmo: se não fosse assim, eu não teria oportunidade, mas a graça dele é capaz de me colocar assim na sua presença. Ele escolheu a cruz, e através disso nós que éramos seus inimigos, aleluia, que merecíamos o castigo eterno, alcançamos o quê? Honra. A Bíblia diz que a gente não era filho, não era chamado de filho, até conhecê-lo, até, aleluia, se entregar para ele. Aleluia, agora ele recebe uma cruz, ele recebe a afronta, ele recebe o castigo, mas a Bíblia diz que quando nós não encontramos o que ele fez, nos deu honra, e ser chamado filhos. Agora, será que ele é digno de ser considerado? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tantas coisas para honrar a sua igreja, pagou alto preço, aleluia, glória a Deus, porque na cruz o pecado foi eliminado completamente. O pecado e a abominação para Deus, e como os pecadores nós não podíamos nos aproximar dele, mas pela graça, agora por fé e pelo sacrifício vivo do Senhor, a igreja tem a oportunidade de chegar-se a Deus. Oh, irmãos, que privilégio temos nós. Agora, o que é que ele espera de cada um de nós nesses dias? Um coração grato, um coração que serve de verdade, um coração que não troca ele por nada, que não se desfaz, aleluia, da oportunidade que lhe tem dado, não rejeita o sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que lá na cruz cessou todo o domínio de Satanás. Por quê? Ele pensava assim: pronto, ele não vai conseguir, ele vai negar, ele vai desistir. Dá uma olhadinha no tanto de pessoas que tem rejeitado, o tanto que ele curou, o tanto que ele fez. Olha as obras que ele fez na terra. E quando ele olhou para a multidão, a voz que ele ouvia, sabe o que era? Crucificam. Mas a Bíblia diz, glória a Deus, que quando o inimigo pensou que tudo estava favorável a ele, e que a igreja não seria comprada, que nós não teríamos mais uma vez a oportunidade de voltar a Deus, a Bíblia diz que Jesus completa a obra com alegria. Bendito é o Senhor. A Bíblia diz que ele conclui o projeto, glória a Deus, e elimina ali na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, tudo está consumado. O pecado, aleluia, a maldade do inimigo
agora perdi as forças, porque Jesus, uma única vez, através do seu sacrifício, dava liberdade aos homens para estar de novo voltando a Ele. Glória a Deus, aleluia. Através da cruz somos libertos do domínio de Satanás. E pela cruz o Senhor recebeu o domínio o quê? Sobre o mundo, irmão, sobre tudo. A Bíblia diz que Ele recebeu o poder no quê? Nos céus e na terra. Então tudo está sobre a mão do Senhor. Agora, se alguém perguntar para mim, será que temos para quem olhar? Para o maior exemplo. Enquanto alguém está desfalecendo porque olha para cá, para lá, e deixa de olhar para o autor da fé, que é Cristo Jesus. Mas essa noite, o escritor aos Hebreus, ele nos convida, irmãos, a olhar para aquele que suportou a tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para nós não se fadigar e para nós não deixar de glorificar o Senhor e estar na sua presença. Se tem uma coisa, irmãos, que nós temos observado, é que o inimigo mais quer fazer nessa última hora é tirar essa visão da mente de alguns que diz que estão servindo a Deus. Porque alguém que é grato, ele vai fazer de tudo para agradar o seu Senhor. Alguém que trabalha numa empresa faz de tudo para agradar o seu patrão. E Jesus, aleluia, que é merecedor de toda honra, toda glória e toda adoração. Dá uma olhadinha lá no livro de Malaquias. Ele falou para o povo da época assim, dizendo: vocês dizem que eu sou Senhor, e se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Aonde está a minha honra? Irmãos, eu vejo Deus nesses dias avaliando a humanidade da mesma forma. Mas bem-aventurado, meu irmão e irmã, é você que tem glorificado a Deus, mesmo na tua luta, mesmo na tua prova, mesmo muitas vezes não compreendendo o trajeto, os apertos da vida, as lutas que tem cercado você. Aleluia, ainda que o inimigo tenha oferecido tantas coisas e tem mandado tantas mensagens para atrapalhar a sua vida, mas você continua com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo de lá no começo da sua fé, em servir a Deus, em olhar para Ele como Senhor, em aprender dEle, que é manso, que é humilde e que tem vida eterna para dar à sua igreja, e que em breve não virá para buscar um povo seu, zeloso, santo, especial e de boas obras. Por isso, irmãos, que nós temos sim oposição nesta última hora. É por isso que temos batalhas tão grandes. Agora, se nós olharmos firmemente, o que é isso, irmão? Não tirar os olhos, saber para onde está olhando, porque o inimigo apresenta muitas portas, ele apresenta muitas formas, muitas maneiras, e dizendo: por aqui também passa, por aqui também vai sobressair, por aqui também tem felicidade. Mas a maior felicidade da igreja, irmão, sabe o que é? É ter um nome escrito lá no livro da vida. E quando Ele chamar, naquele dia, pelo nome, o nosso nome lá estará. Quando Ele fazer chamada, o nosso nome lá vai estar. Não é, irmãos, as coisas desta vida, não é nada momentâneo que pode tirar a alegria do nosso coração, nada possa tirar ou dar distração à nossa mente, para nós deixar de olhar para aquele que é fiel e para aquele que nos assegura que através do seu sacrifício nós vamos estar na glória. Ele pagou algum preço para nos dar oportunidade. Aleluia, a Bíblia diz que foi uma morte desonrosa, uma morte de sofrimento amargo, uma morte de sacrifício, morte expiatória, foi uma morte voluntária, e a sua morte foi suficiente para nós permanecermos em liberdade dada pelo Senhor. Então agora, meus queridos irmãos, vamos olhar para Ele. Se temos que agradecer, vamos ser gratos agora. Faça para Deus tudo o que você puder fazer, com intenção de alma, com alegria, com propósito. Aleluia! Aleluia! Aprenda, diga para o Espírito Santo: me ensina a honrar o meu Deus de verdade como Ele merece
Às vezes, irmão, nós damos tanta honra a homens, algumas coisas dessa vida, damos valores a tantas coisas que não merecem, e a Deus, aleluia, deixamos em último plano, e Ele tem observado todas essas coisas, e há uma fraqueza, irmão, tomando conta da humanidade, muita gente fracassando, se embaraçando, deixando de servir a Deus, se corrompendo, se vendendo por poucas coisas, né, irmãos, deixando de adorar verdadeiramente o Senhor. Mas Ele está dizendo aqui essa noite, para onde olhar? Para quem consumou a fé, Jesus, o qual, pela troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não rejeitou, para nos dar a oportunidade de vida eterna. Vence, irmãos, rompa com toda a barreira, peça a Deus que quebre toda a cadeia que tem cercado a tua mente, o teu coração, a tua vida, que tem lutado nessa última hora, para colocar no teu coração de ser um verdadeiro adorador de Cristo Jesus. E permaneçamos, irmãos, firmes, olhando para Ele, porque se você olhou para um lado e viu um escândalo, olhou para o outro e viu uma fraqueza, olhou para o outro e viu uma diversidade, agora olha para o alvo. Esta noite olha para Ele. Vamos saber que nem Davi falou. O salmista descreveu: o meu socorro vem de lá, a salvação vem do Senhor, o livramento vem de Deus. Olhamos firmemente para Ele, porque Ele tem o melhor para a nossa vida, para a nossa alma, e não só olhando, mas honrando, adorando e servindo a Ele de verdade, porque Ele tem, irmãos, real recompensa naquele dia para a sua igreja que lhe espera. Eu não tenho dúvida, irmãos, que aqui nós temos oposição, sim, temos lutas constantes, temos batalhas tão grandes. Alguém olha para um, para outro, diz: aquele lá não tem, esse aqui não tem, mas se apresentássemos a cruz, ninguém queria trocar. Aleluia, guerras e lutas, todos têm para continuar o trajeto, mas se nós estivermos firmados nele, e Ele estiver em nós, a igreja vai romper, vamos atravessar essa barreira que está aí pela frente, e daqui a pouco sabe onde vamos estar? Aonde Ele disse assim: para onde eu vou, eu voltarei para levar vós, para que onde eu estiver, vós estejais também. É promessa de Deus. Agora, quem Ele vai levar, irmãos? Quem Ele vai levar? Já falei aqui essa noite: um povo especial, zeloso e de boas obras. Aí o salmista descreve mais dizendo: quem vai habitar com o Senhor? Quem é limpo de mão e puro de coração. Esse terá a oportunidade de estar com o Senhor. Então, irmãos, isso aqui é pessoal. A salvação, ela é pessoal, é de cada um de nós. Observar a nossa vida, por isso que o Senhor falou, através de Paulo, quando escreveu aos Coríntios: examina o homem a si mesmo para participar dessa comunhão. E não faça isso sem gratidão. Agora, se observarmos, aleluia, se há algum mérito em nós, não há. Se for por mérito, ninguém vai participar aqui essa noite. Mas a Bíblia diz que por fé, olhando para Ele, sabendo do preço que foi pago, e com gratidão no coração, a gente assenta à mesa e participa dessa comunhão esta noite. Agora olha para Ele nessa noite, observe as suas obras. Alguém pode dizer assim: não me sinto honrado, pastor, não me sinto realizado, é tanta luta, é tanta prova. Será que somos melhores que Jesus? Dá uma olhadinha. Não somos. Será que nós merecíamos mais do que Ele pela sua fidelidade? Não. Mas a Bíblia diz que Ele é o nosso maior exemplo. Não teve nenhuma glória. Isaías escreveu Jesus dizendo assim: era um homem de dores, e quem olhava para Ele não desejava, pela sua condição de sofrimento. Mas Ele não se preocupou com essas coisas. Sabe o que Ele tinha no coração?
cumprir o seu ministério, obedecer o Pai e resgatar a sua igreja que estava perdida, como ovelha sem pastor. Agora, irmãos, o que a igreja precisa ter nessa última hora? Gratidão, irmãos. Sirva a Deus com gratidão. Não siga por obrigação, não faça por obrigação, não faça para Deus por obrigação, não. Mas faça com gratidão, dizendo: Senhor, eu te glorifico, porque o Senhor me alcançou com a tua graça. Eu te glorifico porque não merecia, mas todo o castigo que era para mim caiu sobre os ombros do Senhor. Aleluia, tudo que eu merecia, o Senhor levou lá na cruz, o preço o Senhor pagou, e agora eu estou aqui só para glorificar o teu nome com gratidão. Aleluia. Eu fico impressionado, irmãos, que hoje tem muita gente desfalecendo, como eu disse, o que é honra? Por que quer servir a Deus pelo que Ele vai fazer? Mas a igreja de Cristo é diferente. Ela já serve pelo sacrifício que foi feito. Aleluia! Ela já serve porque ela tem esperança que daqui a pouco tudo vai terminar. E nós vamos ter um encontro com o Senhor. E lá receberemos todo o bem que nós fizemos ou todo o mal. Mas, no entanto, meus irmãos, a promessa é para todos ainda hoje. Para todos nós. Aguardamos com essa fiel promessa, com fidelidade e com uma fé viva, irmãos, de que Ele vem para nos dar recompensa. E se partimos hoje ainda para encontrar com o Senhor, Ele também tem recompensa. Porque Ele não falou só sobre esta vida. Jesus até nos orientou, por isso que aqui o escritor aos Hebreus, ele dizia assim: cuidado para vocês não enfraquecerem o vosso ânimo, se vocês olharem de forma errada e não entender o ministério da salvação. Se nós olharmos, meus irmãos, o Senhor disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas isso aí já vem lá de trás. O escritor aos Hebreus diz assim: gente, mande firme a fé, olha firmemente com confiança. Porque ele sabia dos desafios, como o próprio Jesus sabia, e ele disse assim: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, eu percebo que o ânimo está acabando. O ânimo está acabando. Eu vejo a palavra se cumprindo, e não está longe de nosso meio. E Jesus está voltando também, porque a palavra está se cumprindo. E se percebe que muitos serão tomados por surpresa, dentro da oportunidade da salvação, e poderão perder a oportunidade. Por isso, irmãos, que eu olho essa noite para essa mensagem e penso: Deus nos despertando e nos advertindo aqui, ore firmemente com fé. A fé agrada a Deus. A fé remove as montanhas. Não deixe que os problemas, não deixe que as adversidades, não deixe que a fraqueza de alguém te impeça de olhar para quem é digno de ser adorado e ser glorificado. Mas o honre, porque certamente Ele vai honrar você naquele dia também. A Bíblia diz: se nós confessarmos Ele aqui diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai naquele dia. E como confessar Ele aqui, irmãos? Observando o seu trajeto, andando como Ele andou, vivendo da forma que Ele viveu. Irmãos, alguém dizer: pastor, mas é muito difícil. Jesus era um homem extraordinário. E é assim que Deus Ele nos aconselha esta noite a andar como o próprio Senhor, observando o exemplo de Jesus. Se alguém lhe afrontava, Ele não afrontava. Falava mal dele, Ele abraçava. Desprezou o sacrifício da cruz, Ele amou. E Ele disse: Pai, perdoa, eles nem sabem o que está fazendo. Olha a atitude de Jesus, irmãos. E será que nós temos que ser diferente? Não. Vamos viver a palavra de Deus, meus queridos. Vamos buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar, e invocar enquanto está perto, porque o inimigo tem feito planos terríveis para destruir a obra de Deus e a igreja de Deus. Como ele não conseguiu naquele dia, quando ele disse: desce da cruz, ele ainda continua tentando até hoje tirar o ânimo, tirar a alegria.
e colocar na mente das pessoas tantas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa: a perfeição há nele. E se olharmos para ele, não vamos ver fraqueza, não falha. Ele vai nos mostrar justamente o caminho a ser seguido para a eternidade. Quem quer olhar para Cristo Jesus? Quem quer olhar para Jesus? Deus te dá a graça. Eu sinto que essa noite Ele vai segurar em nossas mãos aqui. Ele quer fazer algo pelas nossas vidas aqui essa noite, irmãos. Ele conhece as nossas batalhas, nossas lutas. Ele sabe o que é que está ao nosso redor. E Ele tem poder de fazer algo em nossas vidas, para que naquele grande dia nós não venhamos perder a oportunidade. Feche os olhos aí onde você está agora.